Olá, meu nome é Jefferson Day e começa agora Mais Direitos, Mais Humanos. Aqui, quem tem voz é quem faz. Nas quebradas, na comunidade, nas ruas, na vida. A conversa é entre gente que não vacila, que luta contra as injustiças, desigualdades e preconceitos. Aqui o papo é de quem tem responsa. Responsa com o outro, com a liberdade e com a dignidade e justiça. Eu sou a Silvia Lourenço. E Mais Direitos, Mais Humanos não tem medo de trazer a público aqueles que batalham todos os dias. Cidadãos que não querem só uns likes nas redes sociais. Querem, sim, respeito. E aqui, a plateia participa. Gente que acredita que fazer é fazer junto. É sempre um diálogo de jovens que vêm de todos os cantos do país e que trabalham com causas sociais. No Mais Direitos, Mais Humanos, uma questão é essencial. Como encarar as barbáries causadas pelo individualismo? Hoje temos dois grupos que agem direto e reto na veia social. Um deles é o Gaúcho Igualdade RS. Essa associação é de travestis transexuais de Porto Alegre, que se uniu a estudantes da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para lutar pelos direitos LGBT, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros. Para falar dessa história, estão no estúdio a Marcele Malta, o Gustavo Passos e a Gabriela Batista Silva. Já Anki Riedel, Marina Barreto Alvarenga e Nina Vieira são da Casa Ângela, uma referência em parto humanizado que fica na Zona Sul de São Paulo. Na Casa Ângela, a cidadania começa no pré-natal. Então, bora lá conhecer um pouco mais desse lugar? Pelo fim da violência! Pelo fim da violência! Nós podemos parir! Nós podemos parir! E não faltam evidências! E não faltam evidências! Somos todas Adeli! Somos todas Adeli! Dia 31 de março, às 11h30 da noite, uma juíza proferiu uma decisão que obrigou uma mulher na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, a fazer uma cesárea contra a sua vontade, né? Então, essa discussão leva a fazer a sociedade pensar até que ponto o Estado pode decidir pela pessoa se ela deve ou não se submeter a qualquer tipo de tratamento médico. Vocês querem parir em paz? Sim! Essa discussão, ela nos coloca uma urgência, que é trazer o debate sobre direitos humanos para a assistência ao parto, sobretudo para as mulheres, porque a gente tem no Brasil uma assistência misógina, né? Uma assistência que trata as mulheres como objetos, né? E não respeita os direitos delas, a autonomia, a escolha informada, né? E Casa Adeli é um exemplo disso. Vocês querem ficar de cócoras? Sim! Andresa, qual a importância do parto humanizado? Eu acho que, além de humanizar, no sentido mesmo da questão de dar possibilidades para a mulher, eu acho que está além de tudo isso. A gente vem lutando, de certa forma, em etapas, em relação à escolha do parto que eu quero ter, em relação a não seguir os modelos de obstetrícia que a gente tem hoje, de marcar uma cesariana porque você está sendo pressionada a... Acho que o parto humanizado é respeitar as escolhas das mulheres e dar informação para que elas possam escolher. Essa busca se deu porque a gente começou a frequentar, ir até alguns médicos obstetras e todos já falavam cesárea, cesárea, a gente agenda um dia, eu não faço parto natural. E eles sempre se colocavam como os protagonistas, como eu vou fazer o seu parto, não se preocupe. Todas as evidências científicas, tudo que a gente entende como direitos da mulher, da criança, que são, afinal das contas, são direitos humanos, né? Tudo indica que o parto normal, conduzido de forma humanizada, da forma mais fisiológica possível, é o melhor. Aí nós chegamos até a ver um médico de convênio que fazia parto natural, mas ainda assim a gente não sentiu muita firmeza, muita confiança. Vocês querem gritar? Sim! Eu acho que existe aí um desrespeito muito grande, né, de tudo que a gente entende de desenvolvimento humano, né, e de direitos humanos. Tipo que tudo isso é sacrificado, né, em nome, na verdade, de conveniências, poderes e
dinheiro. O parto humanizado ele é um direito do cidadão porque ele respeita a autonomia do cidadão, ele respeita a autonomia da mulher, ele respeita a presença do pai junto ao parto ou do companheiro que essa mulher escolher e respeita isso, que ela tenha suas vontades respeitadas, né? Papai, eu não fumo, papai, eu não bebo, meu único defeito é não ter medo de fazer o que gosto. Papai, eu aposto. Na minha idade você pinta os 7. Na minha idade mamãe tem arte de uma tal Elisete. Aqui em casa é impossível namorar. É impossível, então qual é a sua? Eu só quero sarro, meia hora no seu carro com meu bem. Papai, 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 o carro. Que bacana. Ok. Queria perguntar primeiro para Anki. Quando surgiu essa possibilidade, por que na Zona Sul de São Paulo desenvolver essa ação? Bom, a Casa Ângela dá continuidade a uma longa tradição, na verdade, comunitária, que iniciou no início dos anos, metade dos anos 80, na Associação Comunitária Monte Azul, que foi quando a parteira Ângela Guerca da Silva, que é uma obstetriz alemã, fundou a primeira casa de parto na cidade de São Paulo. E aonde fica Monte Azul? Explica para quem mora longe de São Paulo. Então, a Monte Azul é uma comunidade, uma favela, que fica no Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo. Marina, você pode me explicar, será que todo parto normal é humanizado? Ou, para ser humanizado, um parto não necessariamente é um parto natural, normal? Eu acho que se considera o parto normal como parto vaginal, né? Que nós temos nas instituições, que não necessariamente é humanizado, por quê? Porque ele entra dentro de uma rede, eu diria que econômica, essa coisa de você liberar leito rapidamente, né? E um parto natural, ele não tem um padrão, ele não tem um horário a se cumprir, ele não tem uma evolução certinha. Aí acaba que se usam de muitas intervenções para acelerar o processo, né? Não levando em consideração os desejos da mulher, aquilo que ela está sentindo, às vezes nem em consideração os riscos e benefícios das intervenções que eu posso usar. Mas assim, tem como fazer uma cesariana humanizada? Sim, eu acredito que uma cesariana humanizada existe, mas a primeira coisa para uma cesariana humanizada existir é ela ter uma indicação correta, uma indicação real. E eu acho que durante a cirurgia, coisas simples, como você permitir a presença do acompanhante de livre escolha, ou você permitir que essa mulher veja o seu bebê e que seja feito um contato precoce entre mãe e filho antes de uma série de intervenções de rotina, que muitas vezes não são necessárias no primeiro segundo minuto de vida. Claro. Às vezes essa criança pode ter um contato, ficar com a mãe dela, né, sendo avaliada essa vitalidade junto à mãe dela, para se tiver indicação, aí eu posso separar da mãe dela para fazer algum procedimento, né? Nina fez um parto humanizado. Como é que é a experiência de ser mãe dentro do parto humanizado, né? Acho que uma palavra que diz muito é respeito. Então, esse respeito que a Marina disse de respeitar o momento, então, o tempo em que a coisa está fluindo, se eu acho que já é o momento, se eu quero andar ou se eu quero ficar sentada, se eu quero beber alguma coisa, se eu quero comer, se eu quero conversar, se eu não quero. Então, respeitar esse momento, respeitar o tempo. E esse respeito, eu notei esse respeito desde as consultas de pré-natal e esse respeito durante o processo de parto e a assistência após o parto. A Igualdade RS existe desde 1999. O grupo promove cidadania e faz campanhas de prevenção de saúde entre as travestis e transexuais de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Para o Igualdade RS, direitos humanos têm nome e sobrenome. Se liga aí, porque agora a gente vai saber um pouco mais dessa história. Eu tinha um olhar diferente do presídio. Eu tinha um olhar na questão
que eu pensava, né? Eu nem pensava, não sabia que era a questão da violação dos direitos humanos era tão forte, né? Quando eu vi, eu chorei com elas, né? Eu me emocionei com elas. No primeiro dia que eu vim, aí elas pediram, Marcele, vem semana que vem de novo. Eu disse, não tenho como, né? Porque quem tem que dar permissão é a direção do presídio, a SUSEP. Aí eu vi que realmente o presídio era um foco de discriminação, de preconceito, de doenças, enfim, tudo que tu podia imaginar de ruim era aqui dentro. Né? Aí eu digo assim, não, eu vou levar esse projeto adiante. Eu nunca pensei que a área técnica do presídio, o diretor do presídio, o governo do estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos ia nos apoiar. E a gente teve apoio de todo um conjunto do estado, né, na questão de fazer essa galeria especificamente para travestis. O nosso papel, o meu papel, né, e enquanto diretor do Presídio Central, foi simplesmente ser um facilitador, né, para que isso acontecesse. Né. Então, para que essa ideia ela realmente fosse efetivada, né, era preciso que a gente dissesse mais sim do que não. Foi o que efetivamente eu e o Tenente Coronel Santiago fizemos. Dissemos mais sim do que não. Daí que diferença que você sente estando aqui num espaço que tem uma galeria destinada ao público LGBT e lá que não tinha isso? A diferença é que aqui a gente não tem discriminação, o jeito que a gente se veste e muitas coisas, como o preconceito. E aqui não existe muito preconceito, por causa que é uma galeria já feita para nós. Né? Vocês têm mais liberdade. Mais liberdade. Então a gente vem observando que aos poucos elas vêm podendo se apropriar então, desse conhecimento, dessa autonomia, para poder elas irem articulando movimentos para terem uma convivência melhor, uma convivência mais saudável. Que é isso que a gente vem buscando, que além de conseguir esse espaço, que elas possam garantir a permanência desse espaço de uma maneira mais saudável possível. Depois que a ONG veio, tudo ficou muito melhor, são bem tratados, são respeitados. A melhor coisa é que tem uma galeria só para os travestis, entendeu? E em custo da galeria é maravilhosa, sabe? Desde que eu cheguei aqui eu sempre fui bem tratado, nunca fui maltratada nem nada, porque eu cheguei numa parte que já tinham ganhado a galeria já, que as travestis já tinham conseguido ganhar a galeria, né? E então, no meu dia de hoje, para mim, é bom, é bom. Claro que a gente não quer estar nesse lugar, né? Mas é um lugar bom, todo mundo se respeitando é a conta, né? Aqui a gente tem o poder de usar uma roupa de mulher, de se maquiar, de, né, poder subir, descer, ir e vir, entendeu? Então aqui é bom. Isso é uma situação incomum na maioria. Aqui é uma situação incomum, com certeza. Marcele, diz uma coisa aqui para mim. O que te levou a abraçar essa causa, lá no começo? Assim, eu já fui presa. Como profissional do sexo, nos anos 80, eu trabalhava em Porto Alegre, nas ruas de Porto Alegre. Eu fui várias vezes preso, né? E uma época eu fiquei 10 dias detida, né? Então, eu vi os dois lados, né, da moeda, né? Eu vi a questão das travestis presas, eu no lado de fora não poder fazer nada. Até pessoas que viram eu trabalhando, porque saiu na mídia, aquela coisa toda. Bom, lá vai a travesti que defende os viados, né, como se diz, no Rio Grande do Sul, e ainda marginais, né? Eu nunca liguei para isso, né? E eu me sentei com o diretor do presídio e disse assim, olha, eu quero uma aula específica para a população de travestis. Não me inspirei em ninguém, me inspirei em mim mesmo, né, para conseguir. Na tua experiência de vida, Na né? minha experiência de vida. O que aconteceu? Chamei a diretora, né, que era a Ivalete, né, conversei com ela, disse, Marcelo, está tranquilo. O mais breve possível que a gente puder fazer um ajuste para conseguir essa galeria. Mas eu pensei que nunca ia acontecer. Mas eu continuei indo no presídio, né, acompanhando as travestis. Quando foi em abril, né, de 2012, né, me disseram assim, me ligaram, foi aprovado
o teu projeto, né, bom, né, foi demais, né. Mas eu queria saber da Gabi, na abertura do programa eu falei uma sigla, né, LGBT, e muitas vezes essa questão da sigla se perde. Queria que você explicasse um pouquinho o que quer dizer essa sigla, né, mas especificamente a diferença entre travesti, transexual e transgênero. Acho que a grande diferenciação do momento, acho que não só de trans e de a gente colocar, né, as coisas nas caixinhas, o que é trans, o que é travesti, enfim, também a gente trabalha muito na questão da diferenciação entre identidade de gênero, né, e sexualidade, orientação sexual. Acho que aí sim tem uma diferenciação que é bastante importante, né, da gente poder pensar sobre, poder também orientar, né, disseminar informação para que as pessoas também se apropriem dessa informação para saber o que é então essa identidade de gênero, né, que aí a gente não tem só essa sigla, a gente tem N identificações aí para a gente poder discutir do que é então a identidade de gênero, e a orientação sexual, que sim está vinculada à opção, ao desejo que a pessoa tem, como ela se satisfaz sexualmente falando, né. Gustavo, fala um pouquinho para a gente como você sente trabalhando nesse grupo e apoiando essa causa. Como você sente que a sociedade hoje em dia olha os travestis e os transexuais? A própria sigla LGBT, ela traz uma marca em si muito excludente, porque ela sugere, não sugere que lésbicas, gays, travestis, transexuais sejam colocados na mesma categoria. Porque, por exemplo, uma pessoa se identificar enquanto lésbica ou quanto gay, ou como bissexual, essa identificação vai da ordem do desejo sexual. Da orientação. Da orientação sexual. E travesti transexual vai da ordem da identidade de gênero. Então, colocar tudo na mesma sigla sugere a confusão já. Uma confusão. Porque, por exemplo, uma pessoa que se sente, se vê como uma mulher trans, ou seja, que ela, de certa forma, nasceu com um corpo que nós lemos como masculino, enfim, e que se identifica enquanto mulher, uma mulher trans, isso não significa que ela é homossexual ou heterossexual necessariamente. Existem mulheres trans homossexuais e mulheres trans heterossexuais. Sim. Então, essa invisibilidade ela vai se gerando a partir de várias dessas identidades dissidentes, porque, por exemplo, os gays, em geral, por conta de todo o histórico da luta e tal, tem muita visibilidade. Então, acaba que as pessoas sabem muito sobre militância gay e muito pouco sobre a militância travesti e militância trans. Pergunta que eu quero fazer para os dois grupos. Se é uma ferramenta, se a internet é uma ferramenta de difusão para a ação de vocês e como é que vocês usam essa ferramenta? Aqui as meninas podem falar, depois vocês voltam a falar. Eu acredito que a internet é uma das grandes difusoras e responsáveis por muito do que está acontecendo dentro do movimento da humanização do parto, né? Porque foi através da internet que muitas mulheres se organizaram para exigir algo diferente. É através da internet que elas chegam à Casa Ângela, né? É através da internet que elas buscam seus partos domiciliares, enfim. E muitos desses movimentos, muitas dessas mulheres juntas já provocaram muitas mudanças. E no caso do Igualdade RS é a mesma coisa, né? A vida inteira, pessoas que falavam por nós, a população de travestis e transexuais, né? A gente pensou em nós podermos falarmos por nós mesmos, o que nós sentimos. E por falar em internet, para você que está aí em casa, conectado com a rede, saiba mais sobre as experiências do Mais Direitos, Mais Humanos no nosso site. Lá você pode participar postando seus comentários e compartilhando todos os programas com seus amigos. E confira também os nossos programas nas redes sociais. Bom, e os convidados de hoje que estão aqui para tocar? Quem são os meninos? O Mustache e os Apaches. Gente, tem vários Mustaches e devem ter 2 Apaches ali sem Mustache. Por que Mustache e os Apaches? Fala um pouco aí da banda pra gente. Mustache e Apaches primeiro porque soa bem, segundo foi porque a gente se encontrou numa época que isso fazia o maior sentido. Ótimo. Qual que é a pegada do som de vocês? A gente toca um pouco de blues, folk, jazz. Delícia. E um pouco de outras coisas que a gente ainda não sabe o nome. Como é o nome desse instrumento aí seu? Essa aqui é uma washboard, uma tábua de lavar. Era usada bem no início do jazz e agora a gente está trazendo de volta. Sensacional. Mustache e os Apaches. Escabelei o cabelo da nega Lilu, escabelei o cabelo Lilu, escabelei o cabelo da nega Lilu, escabelei
de cor e luz.